Meus queridos amados, estamos mais uma vez aqui no segundo Rick Pod e vamos falar mais uma vez sobre bullying, que é um assunto atual, um assunto polêmico e que muitos não se atentam para esta palavra, esse detalhe. As pessoas sofrem, fazem, né? Mas muitas pessoas não sabem como tratar, como evitar, do que exatamente significa a palavra bullying, né? Então vamos lá, a palavra bully, que é o bullying sem o ing, que é um tempo no gerúndio, né? É fazendo, é bulinando. Então a palavra bully, B-U-L-L-Y, é de origem inglesa e significa valentão, né? No entanto, esse conceito é mais amplo. Para o cientista norueguês Dan Orwells, o bullying se caracteriza por ser algo agressivo e negativo, executado repetidamente. Então, o bullying é a prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. O termo em inglês bullying é derivado da palavra bully, tirano, brutal, valentão. Então, o bully, né, o valentão, é sempre aquele sujeito, geralmente homem, né? Que é mais forte, que é o cara prepotente, que é o dominador, né? É o que quer sobressair na galerinha. E esse é o bully, esse é o bulinador. Esse é o tal do valentão. E vai escolher sempre uma vítima mais fraca, tímida. É o gordinho, é o pé grande, é o narigudo, é o orelhudo. Esses é que vão sofrer mais o bullying, né? Então, eu estou aqui com o meu convidado de hoje, pastor Joel Sanz, né? Um grande amigo querido, é pastor, também é terapeuta em dependência química. Eu vou te dar uma parte aí para você falar um pouquinho desse seu lado, depois a gente continua transcorrendo aqui. Bom, pastor? Legal. É bom estar com vocês aqui nessa tarde. É bom falar sobre um assunto que, infelizmente, né, a cada dia mais aumenta na nossa sociedade, a questão do bullying. Meu nome é Joel Sanz, eu sou terapeuta integrativo e sou especializado em trabalhar em dependência química. São 15 anos trabalhando nessa área, são 15 anos cuidando de pessoas. Eu vi isso como um ganho não só profissional, mas que também havia necessidade hoje, no nosso mundo, né, de ter alguém a mais para poder trabalhar nessa área. Então, a gente se especializou em trabalhar com usuário de drogas. E aí, eu vou dizer uma coisa, que isso é uma coisa muito séria. Infelizmente, muitos dos que estão hoje na drogadição sofreram bullying. E o bullying acaba sendo, infelizmente, um dos motivos de alguém se entrar, se levar a droga. Então, eu sou uma pessoa especializada na área, a gente se voltou nisso. Para isso, nós já tiramos mais de 300 pessoas das ruas do Rio de Janeiro. Graças a Deus. A gente vive, eu digo que eu amo tanto, a minha esposa estava falando isso agora há pouco, eu amo tanto o que eu faço, e a gente convive com isso de segunda a segunda-feira. E é muito bom estar aqui nesse programa. Com certeza vai ser um programa que vai ampliar um pouco a visão das pessoas, vai ampliar muito a visão das pessoas. O propósito é esse. A ideia nossa é estar aqui, estar somando aí. E aí eu queria dizer, então, que há uma solução, para a nossa vida, há uma solução para a questão de lidar com o bullying. Só terminando essa minha parte, nós vemos hoje a necessidade de ter programas como esse, para que possam estar orientando as pessoas, ajudando a viver esse momento difícil aí. E uma coisa que eu sempre escrevo, há uma vida depois das drogas. Graças a Deus. A intenção, pastor, é exatamente essa. É mostrar, debater, ensinar, aprender também. Sim, sim. Porque a gente está em constante aprendizado. Não é porque eu escrevi
o livro Bullying, que eu sei tudo sobre isso. Não, longe de saber tudo. Mas como eu pesquisei, continuo debatendo isso, a cada dia eu vou aprendendo mais, né? E a minha intenção é exatamente essa, debater, chegar a um conhecimento mais amplo para poder educar as pessoas. Sim. Né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem um filho, né, de, vamos botar aí, 6, 8 anos, né, tá ali na escola, começa a sofrer um bullying, pega um valentão, pega um bullying daquele lá, que cisma com ele, porque ele é branquinho, mais tímido e tal, menorzinho, começa a fazer alguma coisa com ele. No banheiro, distrata, quer tirar a roupa do garoto, joga líquido na roupa dele, quer tomar o dinheiro, dá cascudo, empurra, né? Se esse pai tiver um conhecimento maior e ensinar o filho do que se trata, como é, o que é, como faz, quem recebe, as consequências, né? Botar o garoto num esporte de luta, vai fazer um karatê, vai fazer um jiu-jitsu, um judô, uma capoeira, seja lá o que for. O garoto aprende a se defender e aprende também a fugir do bulinador. Porque quando ele está ali, aí vê o bulinador vindo lá, ele já sai para cá. Vai para perto da turma, ou vai para perto do professor, da diretora. Estou falando isso no ambiente escolar. Sim, sim. Então, o menino já aprendeu no mínimo, a se defender um pouco, para não ficar ali à mercê, né, daquele bulinador direto ali. E o bulinador, ele não faz uma vez só. Sim. É repetido, é constante, né? Porque ele está ali se aproveitando, ele quer espizinhar o garoto, ele quer maltratar, tomar o dinheiro. Amanhã tu vai trazer um lanche para mim, senão eu vou te dar uns cascudos. O garoto fica com medo, pega o lanche de casa, acaba dando pro cara e nem come. Então o sofrimento vai dobrando aí. Então, a intenção de ensinar tanto os pais quanto os filhos, né, para que tenham alguma técnica, alguma sabedoria e não sofram o bullying. Agora, como o bullying é muito amplo, eu estou falando no ambiente escolar, mas a pessoa vai crescendo, tem a turminha da galerinha do bairro onde ele mora, depois ele entra numa empresa, tem lá alguém que pode também fazer um bullying com ele, perseguição, né? Vai para a faculdade, vai ter gente lá também que vai, de repente, perseguir a pessoa. A pessoa já está com 18, 20 anos, vai continuar, porque ele tem uma orelha grande, porque ele tem um narigudo, seja qual for o motivo, a perseguição continua, porque o bulinador é aquela pessoa prepotente, sim, né, pastor? É arrogante, é o cara que quer sobressair mesmo, que quer se mostrar, né? A arrogância dele, a prepotência dele é tão grande que passa o tempo e parece que piora. Sim. Porque a gente que é da área da dependência química, né, a gente sabe que é progressivo o negócio. Sim. O negócio é progressivo. Então, o intuito é mostrar para as pessoas do que se trata, como é feito, quem faz, quem recebe, as consequências. Tem o cyberbullying, que hoje está em alta. Sim. Né? Vou até ler aqui, a respeito do cyberbullying. O cyberbullying é a utilização de tecnologias de informação e comunicação com celular, tablet, smartphone, etc. É usado para hostilizar deliberada e repetidamente uma pessoa com o intuito de magoá-la. Muito recorrente nas escolas devido à facilidade de acesso a essas tecnologias. Acontece todos os dias nas redes sociais. O cyberbullying é uma realidade, né? O Zap, que manda uma mensagem aí, amanhã se tu não fizer não sei o que, eu vou te pegar. É um e-mail que é enviado.
São várias. Inclusive, a gente tem recente a história de uma menina que se matou, né? Por conta de bullying, né? Estavam dizendo para ela fazer, não sei o que, faz. Essa garota traumatizada não conseguiu, foi lá e se suicidou. Cyberbullying, né? Então é isso. Aí eu quero te perguntar, pastor. Pergunta pessoal. O senhor já sofreu algum tipo de bullying? Rapaz, olha, assim, fala, eu fiquei pensando sobre Vai isso. enumerar aí um caminhão de... A questão de você falar sobre bullying, se você já sofreu bullying, se eu for somar as minhas vivências com bullying, né, eu sofri muito bullying quando criança, né? Eu me lembro que eu sempre tive esse olhinho puxado, carinha de japonês. E eu me lembro de um colega meu, ele era um pouco mais ágil do que eu, ele subia no muro da vila onde eu morava e ele ficava me chamando de Chinopau. Chinopau da cabeça oval. Ele cantava, Chinopau da cabeça oval, deixa o resto pro Natal. E eu me lembro assim, que aquilo ali me fazia um mal, porque eu queria o pegar e eu não conseguia, porque eu não conseguia subir no muro e ele ficava lá naquele negócio. Você era baixinho também? Né? Eu sempre fui baixinho, né? Alto, 1,64 m, sempre fui um cara forte, musculoso. E eu me lembro assim que ele ficava fazendo essa gracinha comigo e eu tentava o pegar e eu não conseguia pegar de jeito nenhum. Eu criança, eu não sei se ela continua viva, mas eu tive uma vizinha que ela até ia pro time de futebol lá, ela era muito amiga do meu falecido pai, e ela me chamava de Japona, né? Olha aí, Chinopau, Japona, já são dois na mesma vertente. Mesma vertente. E eu tive uma grande dificuldade, que isso até hoje, eu vou dizer assim, eu com 55 anos, o bullying acaba causando transtornos na nossa vida. Traumas, né? Sim, e eu me lembro que eu fiquei traumatizado. Até hoje, eu acabo carregando isso, outra coisa que a gente tem que lidar, porque muitas vezes os machucados, por mais que você os trate, mas eles estão ali e você tem que saber lidar com aquelas feridas interiores. Eu me lembro de pessoas que me chamavam, porque na minha família, do partido do meu pai, ele era o que tinha uma situação financeira um pouco menor, né? Era o mais pobre. Uhum. E eu me lembro que muitas vezes as pessoas tinham um padrão diferente, algumas pessoas da minha família mesmo, sim, primos, não, você é pobre. E eu me lembro de uma frase que eu ouvi, não foi nem eu, foi minha irmã, que uma prima minha, criança, falou para minha irmã assim, é bom ser pobre, é fácil ser pobre. Perguntava? Perguntava. E eu me lembro uma época da minha vida que a coisa ficou tão apertada que minha mãe me levou em Madureira, ela comprou 2 tecidos para fazer calça para mim. E aí eu me lembro que a calça... Como era? Costureira? Não, minha mãe pagou para uma pessoa. E era calça que eu digo que era calça tipo bate-bola. Eu tinha uma calça verde, cor de exército, e uma calça azul... Para toda hora. Uma calça azul fosforescente. E eu me lembro que eu comecei a andar com umas camisas compridas, tênis, e eu andava com aquele negócio. E eu me lembro que eu já chegava, chamava a atenção de todo mundo. E aí as pessoas... Você queria andar assim? Não, porque a gente na época, meu pai passou uma crise financeira de 4 carros, 3 carros que meu pai tinha em casa, meu pai ficou reduzido a nenhum. E a coisa apertou e minha mãe, né, aquele negócio de beneficiar o filho... né, vestiu o filho, ela pegou, compôs os tecidos lá. E fez essa roupinha maravilhosa. E eu me lembro que eu chegava na igreja, a época da igreja que eu era membro, era uma igreja de 600 membros. E eu chegava lá com aquela calça azul fosforescente, ou a calça verde exército, a calça ficou larga, eu me lembro que eu usava isso. Mas um dos dias que mais assim, foi um bullying que eu sofri e me fez muito mal, foi que na época eu só tinha um par de botas. E o meu par de botas molhou. E eu cheguei na igreja, eu sentei no banco e o par de botas... A bota molhada? A bota tinha secado um pouco e eu cheguei, a bota ficou molhada e ela ficou com cheiro de urina de gato. Ah, meu pai. E eu me lembro que uma pessoa da igreja, hoje ele é pastor, ele nem vai lembrar disso, mas ele olhou para trás e ele falou assim, tá fedendo, tá um cheiro de mijo de gato, aquilo ali, meu irmão.
Mas, assim, andar de calça fluorescente, né? Andar com uma bota fedendo a mijo, e as pessoas dizer que eram pobres, que eu era pobre, foi uma coisa assim, que me fez muito mal, né? E aí entra a questão, né, que eu creio que a gente vai abordar Isso, hoje. na verdade, não foi um bullying. Isso aí não foi um bullying. Que se foi bullying, quem praticou isso foi sua própria mãe. Eu não acredito que ela tenha feito isso. Ela quis Na época... te vestir, agradar devido à situação, né? Agora, você acredita que existe o bullying dentro da igreja? Ih, rapaz... O senhor já viu alguma coisa? Já presenciou? Não, eu já sofri bullying dentro de igreja. Eu já presenciei, já sofri perseguição. Nunca, jamais quero falar mal da igreja do Senhor, mas a igreja é formada de pessoas, né? E pessoas que chegam novas, pessoas que já estão há algum tempo e pessoas antigas. Então, o caráter cristão, ele vai sendo moldado ao longo do tempo. Mas nesse caminho aí, as pessoas exercem um defeito de caráter dentro da igreja, as suas falhas, né, diárias do cotidiano da pessoa, se elas cometem na vida, elas vão cometer dentro da igreja também. Não é a falha da igreja, falha pessoas. Então, o senhor lembra de alguma coisa que o senhor tenha sofrido dentro da igreja? Rapaz, tu tem certeza que quer tocar nesse assunto? Fala uma só. Rapaz, assim, é que eu não posso citar, botar não precisa citar a igreja nem nome, só o fato. Eu frequentava um meio que a comunidade lá, a direção era de pessoas de cor escura. E o mais branquinho era eu. E eu, por ser branco, né? No meio de pessoas escuras. Né? Eu era sempre... Pode ser que... Sabe aquele excluído? Sei. Aquele que ficava sempre de lado? Não, assim, para eles era o que pegava pior. E aí as pessoas começam a te gerar um certo afastamento. E também entra a questão social, porque também eu não tinha uma boa questão social. Financeira, né? tal. Financeira. E aí foi um problema. Status, né? Porque, infelizmente, até mesmo no nosso meio, nós somos valorizados não por aquilo que nós somos. Nós somos valorizados por aquilo que nós temos. Então, se você chega num bonito carro, você chega num ótimo terno, as pessoas olham você diferente. Mas quando na época, eu já estava trabalhando com usuário de drogas, né? E aí as pessoas começam a não te tratar como deveriam. Mas eu já sofri, infelizmente, bullying dentro da igreja, né? A gente, infelizmente, continua sofrendo. Porque, assim, eu sou um pouco diferente, né? No teu caso específico, né? Eu sou um pouco diferente. Vou falar um pouquinho do meu caso específico também. Eu sou um pouco diferente. Assim, eu não tenho aquele estereótipo do pastor, né? Que anda de terno e gravata e faz uma voz impostada para do Senhor, irmãos, glória a Deus, vamos falar em línguas agora. Então, sou um cara que senta na rua com gente na Lapa, cuida de morador de rua. Eu sou um cara povão, né? Eu tô ali na... Você lida com gente que ninguém quer. Que quem quer. E aí a problemática é essa. Eu cansei de pegar as pessoas na rua, o mendigo mesmo, propriamente dito, e abraçar com ele aqui e carregar ele para dentro da igreja. Botar ele dentro do meu carro e levar para centro de recuperação. Nós já fizemos isso juntos. Então, cansei de fazer isso com os excluídos, daquele cara que está lá na sarjeta, que ninguém quer. Então, assim, um dos fatos que mais me marcou uma vez, eu fui a uma igreja, eu fui procurar o pastor da igreja, e cheguei lá, fiquei esperando quase uma hora. E aí, quando o pastor soube com que eu trabalhava... Você foi para quê? Eu fui para lá porque eu ia tentar ver se conseguia fechar uma aliança com a igreja nos ajudasse no nosso trabalho. Entendi. E aí eu cheguei lá, quando eu falei o que era, o pastor simplesmente falou assim, olha, nós não trabalhamos com coisas assim. E virou as costas e foi embora. E eu olhei para ele da mesma forma que eu... Difícil ouvir isso, né, pastor? Eu ouvi e falei, gente... Porque a questão do bullying, pastor Rick, é que tem o dominador, né, que quer dominar o outro por ser mais forte.
E a problemática disso, a questão do bullying, é que também o cara que quer ser o dominador, ele também está num quadro de doença. Então, ele utiliza da sua força, seja uma força financeira, seja uma força religiosa, seja uma força mental, para... Espiritual, que muitas vezes não é tão espiritual, porque hoje eu tenho uma visão da questão da espiritualidade, porque tem muita gente que é religioso, mas não tem espiritualidade e se acha o top da situação. E aí é um problema, porque o cara que pratica, né, a questão, o termo que foi usado no seu livro, o valentão, né? E a gente coloca aquela visão do valentão com aquele cara que utiliza da força, mas a força está muito incluída também, não só da força física, da posição financeira também, se desfazendo do mais pobre, né? A posição intelectual, pessoas que têm um intelecto mais evoluído, então acabam sendo os dominantes. E aí, uma coisa só para terminar, mas hoje nós vemos muito isso no meio evangélico. Pessoas que estão no top, que usam do bullying de uma certa maneira, porque estão dominando pessoas, né? E aí é a questão da escravização de outros seres humanos. Porque você vê que há pessoas que estão escravizando os outros pelas questões espirituais. Gente que está ali e se adoenta, porque é cuidado de alguém que está adoentado. Agora, eu acredito que num ambiente de igreja, essa coisa toda, ela é um pouco mais amena do que numa empresa, do que num ambiente familiar não cristão. Até porque a pessoa, quando se converte, Jesus entra e vai fazendo uma obra ali no mental, né, nas características da pessoa, nos sentimentos, no coração, né? Então, o ambiente cristão, ele é um pouco mais ameno, bastante mais ameno, bem mais ameno do que o mundo. Sim. Né? No mundo, o bullying é muito mais severo do que no ambiente cristão. Agora, repetindo, como se trata de pessoas, sentimentos, a falta de conhecimento pessoal, da pessoa saber o que está sentindo. Eu estou prepotente, eu estou arrogante, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, pouco orgulhosa. As pessoas não têm esse conhecimento técnico, como nós temos, né, pastor? Eu aprendi a me avaliar nesse sentido. Foi assim que eu cresci na vida, sabendo me avaliar o que eu estou sentindo, reconhecer o sentimento. Né? Que tipo de sentimento que está se passando comigo? Sabendo disso, eu passei a me melhorar. Né? Como pessoa. Agora, quando entra no ambiente cristão, a palavra de Deus entra, ela entra na espinha, né? Entra no coração, ela vai moldando a pessoa vai se melhorando, Jesus vai derramando ali a unção dele, né? E há uma diferenciação. Agora, repito, pela falta de conhecimento pessoal, as pessoas cometem o bullying até mesmo, às vezes, sem querer. Né? Às vezes, sem querer. Aquela pessoa que é arrogante, que Jesus está moldando, mas que ainda não deixou aquela arrogância toda, essa aí vai cometer o bullying. Por exemplo, no meu caso, o que eu pude perceber e sentir, por eu ser uma pessoa, sou alto, bonito, branco, é a inveja. Eu sentia muita inveja. Porque eu sempre fui muito inteligente, muito ativo, tenho 5 livros escritos, sou um artista, tenho várias músicas, tenho CD, entendeu? Tenho esse know-how. Cheguei ao pastorado por mérito, paguei o meu preço, eu fui obreiro, diácono, evangelista, depois fui a pastor. Né? Eu paguei um preço de oração, pastor. Paguei um preço de obra. Eu paguei um preço de jejum. Eu cheguei a fazer um jejum de 3 dias seguidos. E Deus foi me honrando.
E a igreja viu o meu preço e eu fui subindo, fui estudando, né? Para não ser um pastor neófito, sem sabedoria, eu fui estudar também, né? Então eu paguei meu preço. E nesse meio tempo eu fui muito perseguido. Eu repito, por pessoas, não é a instituição igreja. Sim. Né? Não é a instituição igreja. Perseguido por pessoas, né? Então eu sofri perseguição nesse sentido, pela inveja. Que a gente sabe que quem derrubou Lúcifer exatamente foi esse sentimento, né? A inveja, o orgulho, né? Que derrubou. Então, falando isso, o senhor é um terapeuta em dependência química. O senhor trata de muita gente que vem com esses defeitos de caráter muito exacerbados, né, pastor? E o bullying nesse meio é grande. Sim. Né? O que o senhor tem para falar de pessoas, de relatos de pessoas que já sofreram que tipo de bullying, perseguição da família? Não sei se o senhor lembra de alguma coisa aí nesse sentido aí. Gente, assim, a gente tem duas vertentes, eu acho legal de nós falarmos. Primeira, é aquilo que o usuário de droga sofreu de bullying, que hoje a drogadição, a dependência química, a droga, é utilizada para poder anestesiar a dor. Então, quando você senta no consultório para conversar com eles, você vê que uma boa parte deles sofreu bullying na infância. Eu cuidei de um caso há pouco tempo atrás, era ele mais 2 irmãos, e ele era... Que tipo de bullying? Ele era totalmente excluído, os irmãos o maltratavam, o xingavam, né? Eram irmãos... Por que era excluído? Porque ele era diferente. Ele acabou, né, no meio desse contexto, o pai tinha um carinho maior por ele, por algumas situações lá na vida, e aí os irmãos, era tipo a história de José, né? E aí eles começaram a maltratar, isso veio muito a alma dele, e aí ele acabou utilizando a droga. Se não me falha a memória, acho que com 15, 16 anos. Mas ele com 15? Com 15, 16 anos. Ele tinha muita dificuldade de perdoar os irmãos. E ele começou, então, a utilizar a droga, e aí a droga, toda vez que ele... aí começou a ter problemas de relacionamento, mas na terapia, nós acabamos descobrindo que uma das coisas que o levava à utilização da droga, né, da cocaína, era a questão familiar, né, a falta de perdão, o sofrimento, o maltrato causado... Pelo próprio ambiente pelo ambiente familiar. Ele já foi sofrendo bullying já foi sofrendo bullying ali. Gente, assim, uma coisa que nós temos que pensar, quando você estava falando no início, que normalmente o bullying, ele começa dentro de casa. E aí, eu vou até falar uma coisa, hoje, a área da psicologia, que nós começamos a descobrir o seguinte, que a nossa vida, ela começa no período gestacional ou pré-gestacional. Mas o bullying, se nós formos parar para analisar, ele começa a rejeição, o maltrato, da própria barriga. Da própria barriga, pela própria mãe ou pelo pai. Então, assim, já começa a gerar um problema, né? Hoje, essa é a questão... No útero, né? No útero. Então, pais que maltratam e falam para a mãe, falam assim, pô, eu não queria essa porcaria. Ó, pô, por que você não tira essa josta? Ó, isso não era para existir. Ok que você acha, né? O maior falando com alguém que tá lá e ainda é um feto. Quando a criança tá com 3 anos, 5 anos. Seu burro, você não fez vai o direito. Nada. Então, tu não vai ser nada na vida. Meu Deus ó, esses dias eu atendi uma mulher, a maioria dos meus pacientes são femininos, né? O homem tem muito problema para procurar terapia. E aí entra o orgulho. E, gente, aí quem sabe futuramente a gente possa até conversar sobre a questão do feminicídio, né? Mas o problema é que o bullying já começa, muitas vezes, na vida intrauterina. Sim. Né? A mãe, quando toma abortivo, ela utiliza do poder que ela tem, né, para tentar tirar aquela criança ali. Então,
o bullying, gente, ele começa já no meio O familiar. aborto pode estar dentro da Sim. caracterização do bullying, né? Sim, porque, gente, há discussões hoje, né, muito sérias, questão do aborto, de outras situações, e aí eu preciso entender que a sociedade ela já está se adoentando, já desde a vida intrauterina, os sofrimentos, os problemas já começam lá. Você estava falando de você, eu estava lembrando de mim, né? Nós temos, acho que mais ou menos a mesma idade. Estou com 58. Eu estou com 55 anos. Por mais que a gente tenha passado alguns desajustes, eu não me lembro do teu histórico de vida, mas a gente pode ter passado Qualquer dia eu vou te contar. alguns desajustes na nossa vida, mas nós somos de uma geração que, apesar dos problemas, nós somos muito mais estruturados, porque nós tivemos boas escolas, um bom regime que tentou nos colocar no eixo. Mas hoje, o jovem, o adolescente, que não são contemporâneos, não passou pela mesma vida que nós, eles estão totalmente desajustados. Eles começam no meio familiar, família desajustada, vai para o meio escolar, sem ajuste nenhum. Nós vivemos uma época, né, que eu não vou tocar agora. Como é que essa pessoa vai crescer, hein, pastor? E ela vai se desenvolver. Nós aprendemos, na nossa época, a sermos homens. Eu tive um bom pai, eu estava conversando com minha esposa hoje mais cedo. Poucas e boas na rua, viu? Que a gente aprendeu alguma coisa com quem nos criou. Ou mesmo que a rua fosse... nós parássemos na rua, não sei se é isso que você quer falar, mas a rua há anos atrás era diferente, a sociedade era diferente. A sociedade, o meio social, a cada dia está pior. E nesse diferencial da sociedade, nós estamos hoje, eu escrevi 2 artigos essa semana, e eu falei que se nós evangélicos, se nós cristãos, a sociedade civil não mudasse, o Rio de Janeiro, o Brasil ia virar um inferno. Então, assim, nós precisamos, como sociedade civil hoje, pararmos e atinarmos para onde nós estamos indo e vivendo. Nós estamos beirando uma barbárie. Hoje é simples pegar alguém e matar a pessoa na rua. As pessoas estão lá. De 10 reais. 10 reais. E aí a gente vê um outro lado se dizendo hoje na mídia que o cara que rouba um celular é um pobre coitado. Então são vertentes completamente que nos enlouquecem. A parte ideológica aí... Tem muita coisa. Bem complicada. Muita realmente. coisa hoje que a gente tem que precisar lidar. Então, assim, a primeira vertente seria essa desse meu paciente, né? Que teve a questão do vínculo familiar lá, a família não soube o educar. E aí a segunda, né, é a questão daquilo que hoje nós estamos vivendo pelo nosso contexto social. A cada dia mais a gente vai ter mais bullying, porque tem a camada forte, aquele que se sente forte, poderoso, que quer infringir alguma coisa ao outro. E aí se utiliza da força, se utiliza de várias maneiras para poder atingir a questão abaixo dele. Deixa eu ler aqui um negócio aqui. Bullying pode ser dividido em 2 conjuntos maiores. Direto é a forma mais comum entre os agressores masculinos. Indireto, agressão social é a forma mais comum em bullies do sexo feminino e crianças pequenas, e é caracterizada por forçar a vítima ao isolamento social através da violência psicológica. A pessoa se isola, né, pastor? Sim. Sofrendo bullying, ela fica com medo, com receio aí atinge lá o psicológico dela, atinge o coração também, e o sofrimento passa a crescer e atingir níveis até chegar na depressão. Isso trata muita gente com depressão? Depressão hoje é o mal do nosso século, né? Como é que são as nossas nuances? Todos dependentes químicos, né? Não, sem ser. Eu atendo pacientes que não são dependentes químicos. Também? A gente tem estudado muito, então hoje nós temos CRT como terapeuta integrativo na dependência química, só que nós temos também agora como também terapeuta holístico. Então a gente trabalha hoje em várias vertentes, não só com dependente químico. Tratar o familiar... Sim. Que não usa droga, mas está doente. Sim. Também, né? O problema, gente, que a maioria das nossas questões começam no vínculo familiar. Mas falando de depressão, como é que é o nosso ciclo humano? Nós começamos com emoções, emoções se tornam sentimentos, sentimentos podem aumentar e se tornar problemas
psicológicos, problemas psiquiátricos e depois disso, que é o pior de tudo, são problemas Repete neurais. isso aí, por favor. Então começa a emoções são coisas que não têm freio. Eu vejo um tubarão vindo contra mim, né, no mar. Emoção devido a algo externo. Sim. Aí entra, isso aí a gente dá palestra sobre isso. Emoção é aquilo que não tem freio, a gente não tem como segurar. Eu vejo um tubarão Então, quando a pessoa está sofrendo bullying, ele não tem emoção. como segurar. É emoção. Só que a emoção, quando ele chega em casa, os filtros deles mentais não conseguem manter aquilo ali, a emoção vai virar um sentimento. E aí, usando a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se deixe o sol se colocar sobre a vossa ira, porque a ira vai, se ela for mantida, ela se torna ódio. Que tipo de sentimento a pessoa, depois de ter sofrido essa emoção, ele vai começar a sentir em casa? Primeiro sentimento é incapacidade. Porque ele vai lidar com aquilo ali. Ele se sente capaz. Porque normalmente quem sofre bullying, ele quer reagir de alguma maneira. Quando você vê hoje um adolescente, um jovem, pegando uma arma e chegando numa escola e matando seus colegas de escola, quando você ele vai... chegou no extremo. Sim, né? mas aí... Sofreu bullying pra caramba. Foi bullyingado, apanhou, sofreu cárcere privado, foi estuprado... Chega com 16, 17 anos, o que acontece tá hoje? Explodindo. Como hoje a gente não tem as nossas válvulas de escape, quais seriam as nossas válvulas de escape? O vínculo familiar, um esporte. Antigamente, na nossa época, a gente jogava um futebol. Hoje não tem isso. Eu joguei muito. Aí, você não tem. O jovem hoje não tem as coisas que nós tivemos na nossa infância e adolescência. O que acontece com ele? Tecnológico. Né? A tecnologia é um dos maiores causadores de problemas neurais hoje. O que acontece? Ele não tem onde descarregar, então começa com a emoção, ele chega em casa e ele não consegue lidar com aquilo ali. Aquilo aumenta. Que sentimento que brota na pessoa que passa por isso aí a princípio? Então, é de capacidade. Ele se sente incapaz de resolver o problema. Com o sentimento de incapacidade, ele começa a sentir ódio, ele começa a sentir raiva. E a raiva não começa do outro, começa com a raiva de si mesmo. A raiva dele mesmo. Ele fala assim, caraca, ele se sente capaz, não consegue resolver o problema, ou não consegue lidar com a situação. E a raiva que ele começa não é do cara que infligiu o mal, é a raiva de si. Porque ele quer mudar aquilo ali e ele não consegue. Então ele começa a ter raiva de si mesmo, como pessoa. Mas do cara também, né? Não, aí começa com a raiva de si. Com a raiva de si, ele fala assim, eu tenho que agora resolver isso de alguma maneira. Aí começa a ter raiva do outro. Então é tudo um processo. E aí ele começa com a raiva do outro. Quando ele vê que não consegue resolver aquilo ali, e aí, normalmente, quem faz o bullying, ele não gosta de fazer bullying sozinho. Ele faz bullying junto uma turminha, de né? outros. Porque ele quer se sentir o maioral na situação. Então, quando essa pessoa que sofreu tudo aquilo ali, ela tem que desencadear alguma coisa. Ela tem que agir de alguma maneira. E aí, normalmente, tem um efeito desencadeador. O que ele vai fazer? Que desencadeou, ele vai querer agir de alguma maneira. Você vê nos Estados Unidos, o cara pega um fuzil e sai matando uma porção de gente. No Brasil, infelizmente, houve uma escola em Realengo que houve esse problema. 2, 3 casos aqui no Brasil. Né? Já teve um. Um do teatro. Sim. Que entrou no teatro e metralhou lá a galera lá. Porque quando você vai ver... 2 casos de escola. Normalmente eles começam nesse processo. E aí vai vendo o efeito desencadeante. Mas quando você vai estudar os casos, a gente vai fazer estudo de caso, normalmente tem algum tipo de envolvimento musical. É um histórico praticamente igual. Músicas heavy metal. Influencia, sim. Porque a música, ela mexe com o teu sistema neural. Eu gosto de heavy metal e não me influenciou. Mas assim, a nossa concepção, a nossa formatação foi outra. Hoje nós vivemos com jovens que estão vivendo toda uma formatação completamente diferente. O funk também, né? Sim. Né? Eu me lembro o funk da minha época, eu só quero ser feliz. Era um funk mais melodioso. Hoje não. Hoje é senta. Legal, senta e outra coisa. Então, assim, para terminar, né, a maior problemática hoje é que nós vivemos um ciclo, infelizmente, que a tendência nossa com o passar do tempo é ter efeitos desencadeadores, né? Falta de estrutura, problemas que vão levar a ter mais casos, infelizmente, não só, né,
de pessoas se matando, mas também pessoas matando pessoas. Só para fazer uma citação, hoje, se você for fazer estudo de casos, né, não vou usar a terminologia que eu usei essa semana onde eu trabalho, mas uma boa parte dessas pessoas hoje que estão cometendo feminicídio, se você for analisar os casos dessas pessoas, eles sofreram algum tipo de bullying. E aí a questão da doença emocional, da questão... Qual tipo de bullying? Olha, se você vai... Se ele está cometendo o feminicídio, ou seja, está assassinando uma mulher, por que ele está fazendo isso? Eu quero atingir esse âmago aí. Se nós formos analisar, isso aí é muito sério, porque assim, é o dominador que está atingindo aquela pessoa que é dominada. Se você vai estudar o contexto familiar desses dominadores, e aí você vê que a mulher também está num quadro de adoecimento, porque eu sou pastor evangélico. Se livrar, né? Eu sou um pastor evangélico. E eu já passei certas situações na minha vida pessoal, que eu não vou deixar em claro hoje no programa, mas eu passei por momentos na minha vida que hoje eu tenho uma noção. Então, se hoje uma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu quero conversar com o senhor, o meu marido gritou para mim, eu falo, divorcia. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o divórcio divorcia, porque quem começa gritando dentro de casa e batendo na mesa, e aí tem uma musiquinha vai bater em você, vai bater em você. A tendência a piorar é grande, né? E aí entra a questão da música que você falou agora, porque você me lembra, se você se lembrar, você ouvia a Cid Magal cantando: se te agarro com o outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. E aí você vê outras músicas que falavam do feminicídio na década de 80, 1986, 89, músicas que fizeram sucesso, que eram retratação do feminicídio. Bem lembrado essa música. E aí você vê foi hoje... incutindo na mente das pessoas, sim, né? E aí entra a questão cultural, né? Então, o bullying, muitas vezes, ele é uma... Porque quem mata, de uma certa forma, está praticando o auge do bullying. É o dominador querendo pegar a pessoa dominada. E aí é um problema porque, assim, a mulher que sofre bullying, ela leva no feminicídio... E isso é muito sério. Ela também está doentada. A maioria das minhas pacientes são mulheres. Eu cuido de mulheres, muitas vezes, que param no meu consultório, param no atendimento, que elas viveram 5 anos, 8 anos das suas vidas submissas a um homem que a abatia, a maltratava, a xingava, e no final... E não consegue sair. Ali, né? Porque a mulher está doente. Gente, uma coisa que eu preciso entender, né, e esses assuntos, pelo menos, dá pano para manga, que a mulher está vivendo um quadro de doença. Quem gera na mulher a questão da sensação de ser feminina, de ser mulher, de ser acarinhada, ser bem tratada, é o pai. O pai que gera isso na mulher. Não é a mãe, não? Não, é o pai. Quem fala para a mulher e fala assim, para a menina, você é gostosa, fio, você é um tesão, você é uma mulher maravilhosa, quem gera nisso é o homem. Mas o pai fala isso pra filha, não? Não, eu falava isso pra minha filha. Eu olhava minha filha e falava, garota, tu é um negócio. Tu é maravilhosa. Não, tudo bem. E aí você como pai, gera isso nela. Hoje, se nós formos falar isso, né, vai ter gente que vai assistir o programa de hoje, o seu programa, fala, cara, esse pastor, não, mas quem gera isso... Nosso programa. Né, é o homem. Hoje, os pais... O que aconteceu na pandemia? Antigamente, o estuprador era o vizinho, hoje quem estupra é o pai. Por quê? Porque a quebra de vínculos familiares geram doenças. Então, uma das maiores causadoras das doenças hoje que nós vivemos na sociedade são questões de família. Então, quem gera isso na mulher é o pai. Hoje, se você vai fazer uma pesquisa na sociedade, nós temos pouquíssimas famílias ajustadas, onde os pais são presentes, o pai dá amor para a filha, o pai acarinha a filha, o pai acarinha o filho, e hoje os lares estão desestruturados. Então, essa mulher, ela está no quadro de doença, aparece um cara que é um ser dominante, que está doente, porque são 2 doentes num relacionamento. Vou falar uma coisa para terminar, isso é muito sério, pastor Rick. As mulheres que vão assistir esse programa, elas precisam parar e raciocinar o seguinte: relacionamentos não se começam em bares. Relacionamentos não começam em discotecas. Erro, né? Relacionamentos não começam em banheiros. Mulheres que conhecem homens
em certos locais e ocasiões, e a primeira coisa que fazem é levá-los para suas casas, por carências que começaram nos vínculos familiares. E aí essas mulheres levam esses homens que não conhecem, homens que nunca conversaram, homens que estavam em outros relacionamentos e os levam para lá. Gente, e aí gera tudo isso que a gente está vivendo na sociedade. Vidas completamente desajustadas. Eu me lembro uma vez eu fui levar minha esposa para trabalhar e a estava deixando no trabalho e uma mulher estava com um cara na rua e falando assim: você roubou o celular da minha filha. Você roubou o celular da minha filha. E ela jogando na cara dele. Que, eu te conheci em tal lugar e te levei você para minha casa. Estava sofrendo a consequência. Um erro fatal. E aí, eu não estou dizendo que a mulher tem culpa. O que eu estou falando? Nós vivemos em uma sociedade que está adoentada. E aonde, infelizmente, as pessoas não estão procurando... Hoje, quando eu vou falar muitas vezes que eu sou terapeuta, que eu atendo, a primeira frase que as pessoas dizem para mim é assim: doutor, terapeuta, pastor, eu não sou maluco. E aí nós precisamos quebrar esse paradigma que fazer terapia é nos ajudar a não estarmos adoentados, a ajudar a tratar as nossas nuances, os nossos problemas. Então eu preciso entender que a sociedade hoje vive um processo e o bullying é uma das manifestações dessa doença, dessa sociedade. Agora, vamos voltar aqui. Me desculpa se eu estou falando muito. Não, fica à vontade, tranquilo. Esquenta com isso não. A gente está aqui para isso mesmo. Pelo meu entendimento, o bullying é um apanhado de coisas, circunstâncias, sentimentos, motivos. Então, o senhor citou no início aí que o bullying começa no ventre. Aí aquele bebê dentro do ventre já vai sendo... eu não queria ter esse filho, eu vou te dar para doação, então, não sei, uma série de... Então já começa ali. Sim. Aí a criança nasce. Né? Aí começa você não serve para nada, você não vai ser nada, você é burro. Né? Aí, em muitos lares, as pessoas batem muito na criança, né? Batem, cometeu um errinho, pá, dá uma chinelada com cinto. Eu já vi. Né? Vai crescendo assim. Aí encontra lá com seus 8, 10, 12, aquela turminha ali da rua. Começa a influência vir de fora. Já começou dentro de casa. Às vezes o pai também é agressivo, né? Não educa direito, não bota a criança numa escola boa, num curso, não vai fazer o inglês, não vai fazer uma computação. Eu lembro que o meu sobrinho, quando a minha irmã faleceu, eu morava com a minha mãe ainda, o meu sobrinho veio morar conosco, minha mãe assumiu a guarda, ele devia ter uns 5 anos, 6 anos. O que eu tratei de fazer? Coloquei garoto na música. O que você quer fazer? Eu quero tocar bateria. Compramos uma bateria, botou dentro de casa, ele começou a estudar bateria. Depois de 2 semanas não quis a bateria. Vendemos a bateria, o que se fazia? Teclado. Foi estudar teclado. Entendeu? Depois do teclado ele foi para o baixo, está até hoje no baixo. Hoje ele é baixista da igreja. Eu levei ele para o jiu-jitsu comigo. Não gostou a princípio, fez lá um pouco de jiu-jitsu e tal. Depois foi fazer karatê. Depois fez um pouco de capoeira. Né? Então, eu e a minha mãe, introduzimos coisas para ele ser uma pessoa de bem. Para a pessoa trabalhar o psicológico, trabalhar o físico, trabalhar o mental. Mas em muitas famílias, não. Então, a pessoa ali começa ali, com 10, 12 anos, aquela turminha. Aí já vem um, apresenta o baseadinho. Aí já leva para roubar uma bala ali no mercado. A pessoa vai crescendo assim. E na rua também vai sendo hostilizado pelos maiores, né? Aí que entra o bullying verdadeiro mesmo. Pô, moleque, não sei o quê, sai daqui, rapaz, tu não é da turma, não, dá uma porrada no cara. Eu sofri isso, com 12 anos, eu lembro, na minha turminha lá, a gente jogava futebol ali em Copacabana. Não me lembro o motivo,
Mas um dos chefinhos lá da turma pegou uma pedra e tacou na minha direção. Uma pedra tipo um paralelepípedo, sabe? A pedra pegou no chão e resvalou no meu dedo. Quer dizer, machucou o meu dedo ali. Né? Isso eu com 12 anos. E ele devia ter os seus 14, ali, 13, 14. Era tipo o chefinho da turma ali. Então, eu lembro de vários bullying que eu sofri na rua. Né? E dentre vários outros, né? A perseguição. E sofri muito esse tipo de perseguição de coisa ali. Na turma. Né? Mas como eu queria fazer parte, eu continuava na turma. Né? E entrou a maconha, entrou as drogas e tal, isso foi se agravando também. Eu fui achando que eu era esperto, né? Era um cara inteligente, surfista, era esperto, fumando maconha, não quê. E foi crescendo assim. Graças a Deus, a minha índole é boa. Então eu não descambei para ser um assassino, para ser um traficante, para ser um ladrão, quanto mais. Né? Eu preferi não fazer esse tipo de coisa, mas muitos vão. Então, o que o senhor diria que isso é devido a quê? Ao espiritual, ao mental de cada um, né? Porque no meu caso, eu sofri isso tudo, mas eu não descambei por esse lado. Mas muitos desses que assassinam, entra na escola metralhando, ele sofreu quase as mesmas coisas que eu, talvez pior, porque eu não tive em cárcere privado, eu não fui estuprado, nada disso. Eu não apanhei horrores dentro de casa. Minha mãe me deu uma surra, que eu me lembro, quando eu era pequenininho. Uma surra. É a mesma coisa, só de falei chinelo, uma surra de chinelo. Entendeu? Porque eu aprontei lá dentro de casa, uma vez minha mãe me bateu. Mas tem famílias que batem muito. E isso traumatiza muito. Sim. Né? Então, a gente poderia dizer que o bullying, apesar de ser universal, o sentimento, a pessoa vai crescendo e lá na frente ela vai cometer um homicídio desse, de 10, 12, 15 pessoas dentro de uma escola, dentro de um teatro, devido a quê? Tudo isso é mental, é espiritual? Sim ou não? Gente, assim, é complicado, porque assim, nós somos seres humanos na questão... Nós temos 7 minutos. Tá? Tá, na questão da nossa humanidade... falou pra caramba, viu? Marcelo? Na questão da nossa humanidade não tem ciência exata, né? Doença mental não tem ciência exata. E aí eu preciso entender que aquilo que me dói, para você pode doer numa proporção maior ou menor do que a minha. Sim. E aí há certas questões, há questões espirituais, por isso que eu falei agora há pouco, que uma boa parte dessas pessoas que entram em escolas, alguma coisa, são pessoas que ouvem heavy metal, músicas satânicas. Quando você vai estudar, fazer estudo de casa... Isso não é o motivo principal. Não, mas aí pode ser um incentivo. Que entra a questão da parte espiritual. Porque, eu vou dar um exemplo, tem vídeos, vou falar isso rapidinho, na internet de uma policial civil, e ela mostra questões de suicídio. E nos suicídios ela mostra como é que está o corpo na hora lá. E uma vez ela falando no caso, ela falando de um senhor, um homem que se matou. Quando ela foi fazer o ângulo de que caiu a cadeira, ela falou, gente, alguma coisa empurrou essa cadeira que não foi esse cara. O que eu quero dizer? O que pratica a morte, que assassina, em muitos casos há contextos espirituais. Sim. Há algumas coisas que se utilizam da situação, do mal, que dominam ali. E aí é um problema. O mal usa o mental da pessoa. Sim. E aí a gente tem que ver duas nuances para terminar, porque a gente só tem 7 minutos. Eu preciso entender o seguinte: somos pessoas, cada um de nós vai agir de um modo diferente. Alguns vão ter depressão. Outros, na questão do bullying, vão ter as doenças somáticas. Há outros que vão matar as pessoas. Cada um vai agir numa maneira diferente. Aí entra, para terminar, eu que tenho um credo de fé, né, ou eu tive uma boa educação, isso vai me ajudar a administrar melhor aquilo ali. Eu vou pegar o amor de Deus, eu vou orar,
eu vou buscar a Deus e Deus vai me ajudar a me curar o meu problema, eu vou procurar um pastor para conversar, eu vou conseguir lidar melhor com aquela situação. Outros que não têm isso, vieram de uma proporção de uma sociedade doente, gente que está vivendo um certo quadro complicado, e não tem onde buscar ajuda, o que ele vai fazer? Ele vai explodir para o outro lado. Eu preciso entender, para fechar, que cada um de nós... uma perguntinha meio... Cada um de nós vai explodir de uma maneira, vai agir de uma maneira. Mas, infelizmente, mesmo que você faça estudo de personalidade, você estude muita coisa, gente, não há ciência exata, né? Aquele filme, aquelas séries que a gente vê na televisão, até os caras que investigam casos, que trabalham com pessoas que são assassinas... Sofrem para resolver eles sofrem para resolver né? aquilo ali e muitas vezes faz perfil errado. Não resolve. Então não tem como, não há ciência exata nessa área humana. Então, o que fazer para tratar, para melhorar? Que soluções nós podemos implantar para melhorar esse problema do bullying? Gente, para assim, fazer que nem eu faço quando eu dou palestra, para fechar, a gente precisava começar a mexer na estrutura da sociedade, que é uma coisa muito difícil. De que forma? Levar uma sociedade que começasse a acreditar mais em Deus, as sociedades, infelizmente, inclusive as americanas, se afastaram. O problema que houve lá nos Estados Unidos, né, acho que foi 2001, não me lembro a data direito, levou eles um pouco mais perto de Deus. Só que nos tempos para cá voltou a ter um afastamento. Sociedades que buscam mais a Deus, buscam mais a presença de Deus, tem menos casos de suicídio, feminicídio e coisas ruins. Por isso é que no ambiente cristão essas coisas acontecem com muito menos frequência ou quase nada, né? Então, assim... A sociedade hoje precisava se voltar um pouco mais para Deus e é um outro vertente, que a questão é há pessoas como eu isso que é um cuidam... ponto, mas na prática, criar uma ONG, uma empresa que tenha ações... Sim, assim... Para melhorar o pensamento da pessoa, o físico, mental... Eu queria fechar isso dizendo o seguinte, o ser humano hoje precisa buscar a verdadeira espiritualidade. A busca de um Deus que é um Deus de verdade, que não está contido em um templo, porque ele é muito mais do que um templo. Buscar... Se o homem começasse realmente se voltar para Deus, isso seria o primeiro conselho, se volte para Deus, porque ele é aquele que nos criou e é aquele que deveria nos dirigir. Salmo 23 diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor. E quando esse texto diz, eu acabo chorando aqui, eu tenho pensado muito nisso, diz o Senhor, ele diz assim, ele diz que Deus tem o domínio, posse e direção. Quem é dominado por Deus, se entregou a sua posse a Deus e é direcionado por Deus, ele não pratica bullying, ele não mata ninguém, ele vive numa sociedade diferente. O que a sociedade hoje vive é porque ela pegou para ela de novo o domínio, a posse e a direção daquele que ela deu e hoje ela trouxe de volta. Então, eu preciso buscar a verdadeira espiritualidade, que é a entrega da minha vida, a posse e a direção ao bom pastor, porque o bom pastor dá a vida, sua vida pelas suas ovelhas, é aquele que o conhece de verdade, muda a sua essência. E um outro conselho, busque um terapeuta, não pode me buscar, eu não sei se eu vou poder dar meu telefone no final, pode me buscar, me procura que eu estou aí, a gente está aí para ajudar, né? Eu compro barato, eu atendo em casa, a gente dá no meu jeito, se vira nos 30, atendo hoje em projetos sociais, até para conseguir um preço acessível. Busca um terapeuta. Uma outra coisa que seria o último ponto, seria tentar buscar a reestruturação das famílias, né? As famílias precisam voltar à conversa, ao diálogo. Tudo isso que nós vemos na sociedade é o desvio da família. A família perdeu a direção e o rumo, e aí hoje a gente vê tudo isso está acontecendo. Você não acha que... A gente já está finalizando já. Você não acha que isso que o senhor falou é importante? Eu acho de extrema importância. Assim, trazendo de novo para a prática. Porque como fazer para melhorar a sociedade... Tirando essa parte espiritual, que também é de suma importância, com ações. Porque no primeiro Rick Pode,
uma das minhas convidadas, ela é missionária e ela já faz esse trabalho social também, inclusive é pré-candidata a vereadora. E ela tem um planejamento de implantar... Acabou o tempo. De implantar algum programa efetivo com ações que vão combater o bullying, que vão melhorar as pessoas, ações efetivas na sociedade. Eu acho que essa parte é primordial. Sim. E vai se introduzindo o espiritual também ali. A oração, a palavra de Deus também, a amizade, o amor, né? Tudo isso faz parte também. Agora, eu acho que o que eu estou fazendo aqui já é um início, Sim, né, de debate, de conhecimento, para as pessoas entenderem um pouco mais, né, e procurarem ajuda, ações para combater o bullying. Eu quero é isso. Domingo agora eu vou dar uma palestra numa igreja lá em Campo Grande, para jovens, né? Então já vai ser mais uma entrada que eu terei para disseminar essa problemática, né? Então, eu estou preocupado em buscar soluções, porque o problema existe, sim. né? O problema é sério, é profundo, é atual, abrange todas as classes sociais, todos os lugares e todas as idades. Sim. Né? Então, eu estou preocupado em ação, atitudes que vão levar a combater o bullying e a melhorar a sociedade. Mas o senhor deu uma explanada boa aí, acho que essa parte espiritual também é muito importante. Posso resumir isso numa frase? Parte mental. Buscar, assim... Extrema importância. Falo para você, Rick. Você busque ser um ser humano melhor. É uma coisa que eu aprendi a fazer todo dia. A minha esposa convive comigo e eu acordo de manhã, eu tento buscar ser um ser humano melhor. Né? Aí, quem sabe outras vezes nós estivermos juntos, dá pra gente pautar isso melhor, mas busque isso, busque ser uma pessoa melhor. Esse aqui é só o segundo Rick Pode, querido. Então, a gente vai sabe voltar lá pro quinto aí, a gente volte aí de novo. Vai voltar, com toda certeza. Tá bom? Posso deixar meu número? Pode. Se você vai ser colocado no vídeo também. Ah, vai? Vai. Tá, mas se você quiser nos procurar, 93500 6693, terapeuta Joel Sanches, sou terapeuta integrativo, trabalho com corpo, alma e espírito das pessoas. Principalmente com dependência química. Sim, né? a gente se especializou, trabalhar com drogado, a gente consegue arrumar... E trata do familiar também. Que também é muito importante. Que é o codependente. Muitos casos de volta para a adicção tem a ver com codependente. Tá bom, gente? Obrigado. Tá. Foi sensacional, né? Estamos aqui no término, né, Marcelo? Já vamos terminar. Foi um prazer enorme, né? Estarmos juntos aqui. A gente já estava um tempo sem se ver. Poxa, fiquei muito feliz com o convite mesmo. O amigo não pode ser esquecido nunca, jamais. E com a sua especialidade também, que trata de pessoas, a gente já fez esse trabalho junto aí. E vamos fazer ainda mais, porque eu estou com saudade de fazer esse trabalho. Não tenho feito muito, mas estou com saudade. Com esse meu livro... Acredito que eu vou passar a entrar mais nesse trabalho também social, né? E voltaremos mais vezes aqui, com certeza. Isso aqui é só o segundo Rick Pode. Vou abranger outros assuntos também, sem ser o bullying, né? Vou estudar aí para ver outros assuntos. E você que quer adquirir o livro Bullying, adquira, né? Eu tenho o livro aqui físico e tem o e-book também que está na Amazon. R$ 14,90, você pode adquirir lá, tá bom? Eu vou deixar também no vídeo os contatos todos. E é importante para você adquirir, você me ajuda e passa a ter um conhecimento também. Tem uma obra minha, né? Esse é o meu 5º livro, né? Já tenho 2 editados. Quero transformar isso aqui em filme, porque é uma história de uma pessoa aqui que eu narro aqui, né? Que sofre bullying também, até ser estuprada. Depois ela vai se vingar de todo mundo. Isso acontece muito. Sim. Esses caras que metralharam lá na escola, é uma vingança isso.
Porque sofreu bullying, aí vai se vingar. Né? Pessoas inocentes, sim, mas ele não quer saber quem. Ele quer tratar de se vingar. No caso aqui da personagem, ela se vinga das pessoas que fizeram bullying com ela. Então, isso acontece e muito na sociedade. Né? Então, para finalizar aqui mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. É um prazer enorme, inenarrável estarmos juntos, você conhecer sua esposa também. Ela não quis aparecer, né? Deixa ela quietinha ali, tá bom? Eu sei que ela caminha contigo. Para a glória de Deus, tá bom? Muito obrigado. Estamos terminados mais um segundo Rick Pod e até a próxima. Obrigado. Obrigado.